Então, prepare seu coração, que eu vou agora convidar, né, nosso querido Carlos Pereira. Carlos, meu amigo, tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Feliz em vê-lo novamente aqui, né? Tá mais magro, cara? Tô, rapaz, tô. Coisa boa, né? Você tá bem aí? Tá usando um shampoo que tá escurecendo o cabelo? Eu quero saber qual a marca. Nada, bicho. Aqui, ainda tô cheio de cabelo branco ainda, velho. Cheio de cabelo branco. Carlos, meu amigo, muito legal. Obrigado por ter aceitado o convite aqui novamente de estar conosco, né? Quando eu falei com o Carlos, eu disse a ele, cara, eu não tenho culpa de ser fã número 1 do Livox. Então, muito massa. O Carlos aceitou imediatamente. É uma história muito bacana. E assim, é sempre um prazer, uma honra. Eu tenho uma história de alguns anos aí com o Carlos, né, de muitos eventos, muitos encontros, de fato sou fã número 1, né, do trabalho que ele faz, vocês vão entender por quê. Né? Mas Carlos, ele é o CEO e o fundador do Livox, é pai de uma menina de 13 anos que sofre de paralisia cerebral devido a um erro médico. Desde que ele descobriu sobre a deficiência da sua filha, empoderar pessoas com deficiência tornou-se uma paixão para ele. Por causa dessa paixão, ele criou várias iniciativas para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Uma delas é um software chamado Livox, que permite que pessoas não verbais se comuniquem. Carlos já foi premiado várias vezes por suas realizações, entre as quais podemos citar Desafio da Deficiência do Google, Inovação com o maior impacto de 2014 pelo BID, Empreendedor Social de 2017 pela Fundação Schwab e o Fórum Econômico Mundial. Carlos, obrigado. Eu vou ficar aqui escondidinho, para poder, mais uma vez, poder me deixar inspirar aí pelo seu testemunho, pela sua história e pelo seu caso de sucesso como um empreendedor social. Obrigado. Agora o palco está com você. Obrigado, Márcio. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e agradecer também pelo carinho, né, do meu amigo Márcio Waked, que a gente já tem muita história para contar aí nessa área de empreendimento social. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? Para a gente começar a conversar. Deixa eu ir aqui para essa outra tela e a gente vai começar o nosso trabalho. Então, esse sou eu, essa é minha esposa, Aline, essa é nossa filha Clara. Gente, ela está muito grande. Está enorme, cara, 13 anos agora, está enorme, está uma moçona. E o nosso trabalho com o Livox é de fornecer para mais de 93 milhões de crianças com deficiência oportunidades delas se comunicarem, aprender e crescer, né? E é muita gente, né? São só de crianças, a gente está falando só de crianças, tá? São 93 milhões de crianças com deficiência no mundo, né? Então, isso são crianças com paralisia cerebral, sequelas de derrame, autismo, esclerose lateral amiotrófica, né? E eu estava vendo, assim, todo mundo já sabe que as pessoas com deficiência são a maior minoria do planeta, né? Isso, se você contar todas as pessoas com deficiência, não só as crianças, são 1 bilhão de pessoas. E um dia desse eu estava vendo aqui um programa de televisão e foi muito legal porque tinha um rapaz com paralisia cerebral, no caso ele é verbal, ele consegue falar, né, apesar da dificuldade, e ele é comediante. E ele estava falando justamente isso, né, que uma das coisas que ele falou bem interessante é que as pessoas com deficiência são a maior minoria do planeta, né? Aí ele estava falando, só que tem uma coisa interessante, essa minoria é a única que você pode se juntar a ela a qualquer momento. E o pior é que é verdade, né? Então, outras minorias não é o caso, mas qualquer um de nós pode, a qualquer momento, né, por causa de algum acidente, algum problema, vir nos tornarmos uma pessoa com deficiência. E no caso dessas pessoas com deficiência que são não verbais, a situação é ainda mais complicada, né? Porque o corpo delas é como se fosse uma prisão, né? Mas antes de eu falar o trabalho que a gente faz por essas pessoas, eu gostaria de destacar 5 momentos-chave que me levaram a estar aqui hoje falando com vocês, tá certo? E o primeiro momento aconteceu há 13 anos, que foi o nascimento da minha filha.
né? Ela nasceu no dia, vai fazer 14 agora. Ela nasceu no dia 11 de setembro de 2007, tá? Então, ela vai fazer 14 mês que vem. E no momento em que ela nasceu, houve um erro médico, e devido a esse erro médico, né, faltou oxigênio no parto, e isso causou uma paralisia cerebral, né? E com isso, eu já sabia, nesse momento aí, essa foto que vocês estão vendo, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de segurá-la nos meus braços, e eu já sabia que ela tinha um dano neurológico, né? Ela tinha feito uma ressonância nesse dia, e eu já sabia que ela tinha esse dano neurológico, só que eu não sabia o quão ruim ia ser esse dano neurológico, eu não sabia se ela ia andar, se ela ia falar, né? Mas ali mesmo eu já tinha um compromisso com ela, né? Eu vou fazer o possível e o impossível para ajudar a minha filha, né? Eu até lembro que quando eu peguei ela no braço aí para bater essa foto, ela estava olhando para mim e na minha cabeça, né? Na minha cabeça era como se ela estivesse pensando assim: nossa, esse é o cara mais legal que eu já vi na minha vida, né? Apesar de que eu acho que era a segunda ou terceira pessoa que ela tinha visto na vida dela. Mas o importante, pessoal, é esse compromisso, tá certo? Que eu tinha de fazer o possível e o impossível para ajudar minha filha. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás de opções para poder ajudá-la, né? E procurando tratamentos, eu vi um tratamento que custava US$ 40.000. E aí foi o segundo momento, o momento de busca, né? Que eu fui atrás de alternativas para tentar ajudar minha filha. E eu vi um tratamento que custava US$ 40.000 e eu só tinha R$ 10 na minha conta. Eu falei, caramba, meu, o que eu faço agora, né, para levantar esses US$ 40.000? E aí eu fui atrás de alternativas para tentar ajudar minha filha. E uma das coisas que eu vi foi esse tratamento, e eu tinha feito um vídeo na época da gravidez da minha esposa, e esse vídeo tinha tido 200 mil visualizações, né, há uns 14 anos atrás. E minha esposa estava conversando comigo, ela falou, rapaz, se cada pessoa que assistiu esse vídeo doasse R$ 1, a gente poderia levar a Clara, né, que é o nome da minha filha, para fazer o tratamento. E aí eu fiz um site chamado R$ 1 por um Sonho, para poder levantar pedindo para as pessoas doarem R$ 1, né, para poder levantar o recurso para ela fazer esse tratamento. E deu certo. Através das pessoas doando R$ 1, tinha muita gente que doou até mais do que R$ 1, a gente conseguiu levá-la para fazer o tratamento. Essa foto aí é ela fazendo o tratamento, né? E para ela teve uma melhora, não foi uma cura, né? Mas ela, por exemplo, ela voltou desse tratamento comendo comida sólida, né? E algumas pessoas com paralisia cerebral, mesmo depois de adultas, ainda são incapazes de comer comida sólida, né? Então, para ela, realmente foi uma melhora, mas não foi uma cura. E aí, quando eu voltei para o Brasil, como ela foi a primeira brasileira a fazer esse tratamento, isso teve uma repercussão absurda, né? A gente teve em todos os jornais, revistas, do Brasil inteiro. E investidores estrangeiros me procuraram e falaram assim: olha, a gente abriu uma clínica na Europa. Você acha que valeria a pena abrir uma clínica no Brasil? Eu falei, mas é claro, e se for no Recife, então, melhor ainda, né? Porque eu sou recifense. E eu consegui convencer esses caras a investirem, né? E aí veio o terceiro momento, que foi o momento de aprendizado. Eles mandaram um container com 2,5 toneladas de equipamento médico, né? Eu aluguei um local enorme aí no Recife e a gente montou uma clínica de primeiro mundo. E aí eu contratei fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos os tipos de profissionais que trabalham com pessoas com deficiência. E para mim foi um aprendizado muito grande. Por quê? Porque eu conhecia minha filha, conhecia a paralisia cerebral. Mas nessa clínica eu comecei a ver quais que eram as necessidades de pessoas com autismo, esclerose lateral amiotrófica. Por exemplo, eu aprendi que pessoas com autismo odeiam mudanças. Pessoas com esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma situação que envolve pessoas como Stephen Hawking, por exemplo. Elas não conseguem mover seus membros, né, a única coisa que elas conseguem mover é apenas os olhos. E aí eu comecei a aprender tudo isso, né? Então foi um momento de muito aprendizado. E aí, durante esse momento, eu larguei meu trabalho, minha esposa também largou o trabalho dela, e a gente começou a trabalhar só para pessoas com deficiência. Eu vi que minha filha estava querendo se comunicar, né? E aí eu entrei em contato com empresas que fazem softwares de comunicação alternativa fora do Brasil, e eu tentei fazer a mesma coisa que eu fiz com a clínica, né? Levar para o Brasil. E eles falaram o seguinte: a gente não tem interesse no Brasil. E eu fiquei chocado, né? Porque, caramba, meu, eu tinha feito as contas, fui lá no IBGE, tudo, e tinha cerca de 15 milhões de brasileiros que precisam disso, né? Entre crianças e adultos. Eu falei, como assim esses caras não têm interesse, né? Eu falei, tá bom, então eu vou aprender
a programar para dispositivos móveis, né? E eu vou fazer um software para ela. E aí foi quando veio esse quarto momento, que foi o momento da inovação. E quando a gente começou a aprender a programar, e aí eu comecei a colocar todos os conhecimentos que eu vi, né? Eu vi que as pessoas com deficiência motora não tocavam no tablet como a gente toca, a pessoa com autismo não gosta de mudança, enfim, tudo isso a gente começou a ver e colocar dentro do software. E a gente criou o Livox, que é um software que permite que essas pessoas falem, né? Então isso foi um ganho muito grande. Mas isso não parou por aí, né? Minha filha começou a usar, várias pessoas na clínica começaram a usar, e aí veio o quinto momento, que foi o de escala, né? Eu fui para praticamente todos os estados do Brasil, né, levando o Livox, mas não só no Brasil. Vocês estão vendo fotos minhas aí no Oriente Médio, Estados Unidos, México, né? Eu visitei 35 países levando o Livox, né? Então, isso começou a ser usado por muita gente, até porque, não foi porque eu fiz o software, mas acabou sendo um software com uma qualidade muito melhor e muito mais adequado para a pessoa com deficiência do que qualquer coisa que tinha no mercado. Então, esse foi o quinto momento que me levou a estar aqui hoje falando com vocês. Como é que as pessoas com deficiência normalmente se comunicam? Normalmente elas se comunicam, né? As que não são verbais. Ou gestos, mas a maioria não consegue fazer gestos, e elas fazem uso de cartões, né? Que elas podem apontar para os cartões e dizer o que ela quer. Vocês estão vendo aí, eu tenho um cartão aqui, batata frita, você, né? Então, elas tentam apontar para esses cartões para dizer o que elas querem. E no Brasil, muitas pessoas ainda se comunicam assim, né? Mas já em alguns outros lugares, como aqui nos Estados Unidos, tem pessoas que se comunicam usando aparelhos de comunicação alternativa, né? Mas a gente aprendeu muito sobre como as pessoas com deficiência funcionam, né? Por exemplo, essa é a mão de uma pessoa com deficiência motora, tá? Vocês estão vendo aí um pulso meio fechado, né? Tudo parece uma mão de uma pessoa que teve um derrame, né? Normalmente a pessoa que tem deficiência motora, a mão dela é assim, e ela não toca num tablet como a gente toca, ela toca com a mão inteira, arrasta, né? E quando a gente estava criando o Livox, que era para permitir que essas pessoas se comunicassem através de um dispositivo disponível em tablets Android, ao invés de usar cartões, isso era um problema, porque os toques indevidos das pessoas com deficiência, elas não tocavam com o dedo como a gente toca, tocava com a mão fechada, arrastava a mão, isso era um problema muito grande. E aí, parte do aprendizado que eu tive, né, vendo as pessoas com deficiência usar o Livox, eu criei um algoritmo chamado IntelliTouch, que esse algoritmo funciona da seguinte forma: no momento em que uma pessoa com deficiência toca na tela do Livox, ela sabe que aquele toque não é igual ao toque normal, e ela analisa vários fatores: quantos dedos estão tocando na tela, a área do toque, se a pessoa está arrastando a mão ou não, se ela está dando toques indevidos, e ela corrige, o Livox corrige em tempo real o toque imperfeito da pessoa com deficiência. Então, isso realmente permite que pessoas com deficiência motoras finalmente possam usar uma tela sensível ao toque, porque antes disso era simplesmente impossível. Mas não para por aí, né? Eu estava vendo uma entrevista do Stephen Hawking, quando ele era vivo, e ele falou uma coisa que chamou minha atenção. Ele disse assim: eu sou uma pessoa muito solitária, porque as pessoas não querem esperar até eu responder. Realmente, a gente vê na televisão, né, às vezes ele numa série de TV, alguma coisa, ele falando com o aparelho que ele usava, e parecia ser muito rápido, mas não é. Demora muito para uma pessoa com deficiência iniciar uma conversa ou responder uma pergunta. E para isso a gente decidiu resolver esse problema, né? E como é que a gente resolve isso? Você vê um aparelho de comunicação alternativa, normalmente ele tem muitos botões na tela. Eu contei aqui uns 50 botões, né? Então, isso é muito, muito botão na tela e é muito difícil para uma pessoa com deficiência iniciar uma conversa baseada nisso aqui, né? Imagina você dizer que você, sei lá, está com uma coceira, né? Ou então quer tomar um copo com água. É até difícil você achar, a gente que não tem nenhuma deficiência, achar o que a gente gostaria de dizer usando um aparelho como esse. E esse é o aparelho que tem no mercado hoje, tá? Como é que o Livox resolve isso? Embora você possa fazer exatamente isso no Livox, se você quiser, no Livox a gente tem um negócio chamado recomendações do Livox. A gente analisa contextos de local e hora, tá certo? Para determinar o que é mais provável uma pessoa com deficiência dizer de acordo com esses contextos. Então, por exemplo, digamos que é de manhã, minha filha está em casa, digamos que é de manhã, contexto de hora, e minha filha está em casa, contexto de local,
O Livox, ao invés de mostrar tudo isso, ele vai mostrar menos itens, né? Por exemplo, 4 itens, para ela dizer: bom dia, papai, por favor, troque minhas fraldas, eu gostaria de pão e um ovo para tomar café da manhã. Então, quando minha filha está na escola, o Livox sabe que ela está na escola e mostra menos itens de coisas relacionadas à escola. Quando ela vai para um restaurante, o Livox sabe que ela está no restaurante e mostra opções de comida, por exemplo, né? Então, isso permite que uma pessoa com deficiência inicie conversas mais rápido, né? Porque a informação é sensível ao contexto de hora e local. Mas a gente queria um pouco mais. A gente queria permitir que as pessoas com deficiência pudessem responder perguntas mais rápido, né? E a gente criou um algoritmo no Livox chamado Conversação Natural do Livox, que permite que você ative o Livox por falar o nome da pessoa com deficiência, né? Então, é similar ao Hey Siri, ao Hey Google, mas ao invés de falar isso, você fala o nome da pessoa com deficiência. No caso, o nome da minha filha é Clara, e aí eu posso falar: Clara, quantas colheres de açúcar você quer no seu café? O Livox entende isso, entende o contexto da conversa e mostra uma tela como essa aqui para que ela possa dizer: eu quero 2 colheres de açúcar ou um pouco mais. Mas não apenas isso. Imagine uma sala de aula, a professora pode falar para ela: Clara, este livro é sobre um cachorro, um gato ou um coelho? O Livox entende o contexto da conversa e automaticamente mostra essas 3 opções: cachorro, gato e coelho, para que ela possa dizer o que ela quer falar. Eu posso falar para ela: Clara, você está com fome? O Livox entende que a resposta é sim ou não, mostra uma tela sim ou não para que ela possa dizer: sim, eu estou com fome. E aí eu posso dizer: Claro, o que você gostaria de comer? O Livox entende que ela é brasileira, quais são os tipos de comida que um brasileiro gosta de comer, qual que é o horário, né, se é de manhã, na hora do almoço ou jantar, e mostra opções para que ela possa dizer o que ela gostaria de comer. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, só o modelo de sim ou não, nós treinamos um modelo de inteligência artificial com 1,2 milhão de questões, de perguntas cuja resposta é sim ou não. Então, qualquer uma variação desses 1,2 milhão de questões, o Livox vai entender que essa pergunta é uma pergunta sim ou não e automaticamente vai mostrar sim ou não, por exemplo. Mas vai além, né? Como eu falei, você pode, inclusive, falar perguntas como essa daqui, com múltiplas opções, o Livox vai entender o contexto. E você, por exemplo, você pode falar que você quer comer pizza ou hot dog, né? Ou cachorro quente. Cachorro quente não são 2 coisas, não é um cachorro quente, né? O Livox entende que isso é uma comida, né? E ele vai trazer a imagem correta para cachorro quente, por exemplo. Então é algo realmente muito avançado quando comparado com os dispositivos que tem disponível no mercado hoje. Isso permitiu que a gente distribuísse o Livox em 11 países, né? O Livox está disponível em 25 idiomas e a gente está aí em diversos locais distribuindo o Livox para pessoas com deficiência. Novamente, aí vocês podem ver eu distribuindo o Livox em locais como o Oriente Médio, o Livox já foi distribuído no Sudão, Egito, Estados Unidos, México, enfim. Deixa eu voltar. E o Livox é a ferramenta perfeita para escolas, né? Isso sou eu, atualmente eu estou morando aqui nos Estados Unidos, minha empresa recebeu um investimento do Google, e foi por isso que eu me mudei aqui para os Estados Unidos em 2016, e a gente já implantou o Livox em vários locais, né? Isso aqui, essa turma que vocês estão vendo aí em cima, são professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, de uma cidade no estado do Kentucky, aqui nos Estados Unidos. Então, todos foram treinados a usar o Livox aí. E aqui nos Estados Unidos, o governo, né, e as pessoas têm dinheiro para comprar aparelhos que custam até $10.000. Mas esses alunos, eles já têm aparelhos, mas eles preferem usar o Livox, eles estão mudando para o Livox por todas as qualidades do Livox que são muito superiores ao que eles têm no mercado, né? Fora o Kentucky, nós já implantamos o Livox em 6 condados aqui na Flórida e mais um condado em Nova York também, né? Então, a gente espera agora, com o fim da pandemia, se Deus quiser, implantar em bem mais locais aqui nos Estados Unidos também. Está programado agora para setembro a gente começar um piloto na Áustria. Logo antes da pandemia, eu estive na Áustria, a convite da ONU, para dar uma palestra lá. Eu fui convidado para palestrar no parlamento austríaco, né? E as pessoas ficaram muito animadas, né, com o Livox, e por isso a gente vai começar um piloto na Áustria, agora a partir de setembro. O Livox já foi totalmente traduzido para o alemão,
e cujo objetivo é depois a gente também ir para a Alemanha e para a Suíça, que são países que falam alemão também, né? Então, para mim é um prazer, vocês estão vendo aí 2 alunos com deficiência também usando o Livox. O da direita usa o Livox com os olhos, né? Um aparelho que você usa com os olhos, aqui nos Estados Unidos, custa $10.000. Requer constante calibração com os olhos, entendeu? Você saiu da posição, enfim, sua cabeça saiu do lugar, tem que calibrar novamente. E o Livox funciona em tablets que você compra por $100. Não requer nenhuma calibração e você pode usar com seus olhos também, né? Então, assim, quando comparado com o que tem no mercado, realmente as opções do Livox são bem mais avançadas. Agora a gente não chegou aqui sozinho, né? Alguns parceiros nos ajudaram também. Eu fiz processo de aceleração na Artemisia, na Endeavor. Eu acho que eu conheci o Márcio Waked, foi no processo de aceleração da Endeavor ou Artemisia. Eu não lembro, porque minha memória não é muito boa. Mas esses foram 2... Acho que o Márcio... Lembra aí? Você lembra, Márcio? Claro. Eu lembro de a gente ter participado de fóruns promovidos, inclusive, o primeiro fórum de impacto, né, que foi promovido pela Artemisia, junto com o ICE. A gente se encontrou em tantos lugares que eu não lembro, mas eu acho que no da Endeavor também, da Endeavor acho que com certeza. Eu lembro você da Endeavor também, alguma coisa da Artemisia, com certeza. Endeavor e Artemisia foram no Brasil, mas a gente foi acelerado não só por eles, né? Existe uma aceleradora chamada Unreasonable aqui nos Estados Unidos. Cara, os caras são fabulosos. Depois, o nome deles na realidade é Unreasonable Group, né? É uma aceleradora fabulosa também, assim como a Artemisia e a Endeavor. E a gente participou de um processo de aceleração deles chamado Project Literacy, né, que eles querem ajudar todo mundo a poder se alfabetizar, e eles concordam que as pessoas com deficiência não podem ser deixadas de fora, né? Então, por isso que eles me convidaram para ir lá. E fora isso, logo antes da pandemia também, eu fui acelerado por uma aceleradora lá do Catar, né? Eu estive lá no Catar também, chamado WISE, que é um evento gigantesco de educação, né, lá no Catar. Então foi muito legal também. Então a gente não chegou aqui sozinho, né? Teve muita gente que nos ajudou nessa caminhada. E aí, pessoal, a gente ganhou vários prêmios, né? Por exemplo, eu ganhei um prêmio como tecnologia com maior impacto de 2014 pelo BID, em Washington, né? Esse é o presidente do BID. O Fórum Econômico Mundial me premiou como empreendedor social de 2017 pela Fundação Schwab, e por conta disso eu fui convidado para ir lá para Davos, né, na Suíça. Palestrei lá em 2 painéis em Davos, foi muito legal também, com todos os avanços que a gente teve de inteligência artificial para pessoas com deficiência. Inclusive, também a gente publicou alguns papers em parcerias com universidades americanas, com todos os avanços da tecnologia, né, para pessoas com deficiência. Fora isso, também a gente tem uma joint venture com um consórcio para distribuir o Livox na Liga Árabe, né? Então a gente já distribuiu o Livox em alguns países árabes, como eu falei, Sudão, Egito, Jordânia, e em breve também a gente vai estar na Arábia Saudita e alguns outros países. O Livox foi totalmente traduzido para o árabe por eles, né? Porque eu não falo uma palavra em árabe. Mas assim, quando eu paro para pensar, uma coisa que eu fiz no computador da minha casa para minha filha, indo tão longe, né? Realmente é impressionante, né? A necessidade que tantas pessoas com deficiência têm mundo afora. A gente também foi premiado como melhor aplicativo de inclusão social do mundo pela ONU, né, várias vezes. Eu já estive na ONU várias vezes falando sobre o Livox, inclusive na Unicef também. Isso foi lá na Unicef em Genebra, né, falando do Livox, foi muito legal. Eu estarei agora também, se a pandemia permitir, né, a ONU vai ter um evento agora em novembro, final de novembro, começo de dezembro, também em Genebra, né? Eu estou convidado para ir para lá. Esse evento já foi adiado algumas vezes por conta da pandemia. Eles estão tentando fazer agora em final de novembro, começo de dezembro. E se a pandemia permitir, nós estaremos lá de novo em Genebra, né, para apresentar o trabalho da gente com o Livox. Fora isso, eu palestrei diversas vezes na ONU, né? Da última vez foi na Assembleia Geral da ONU em 2019, em Nova York, que foi muito legal, falando principalmente do trabalho do Livox vocês devem conhecer os SDGs, né? Que é Sustainable Development Goals, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Livox ele atua principalmente em 2 dos SDGs, né? Ou ODS em português, que é o 10, que é redução de desigualdades, e o 4, que é qualidade na educação. Né? Então, eu fui lá justamente para mostrar e falar sobre como a gente está trabalhando
nesses dois SDGs ou ODSs. E aí, fora isso, logo antes da pandemia, em fevereiro, cara, antes de tudo fechar, eu fui convidado para ir para a ONU, na Áustria, né, na sede da ONU na Áustria, para receber um prêmio lá, chamado Zero Project, que é um projeto que é para ter zero barreiras para pessoas com deficiência, né? Então, esse é o embaixador brasileiro na ONU, lá em Viena, na Áustria, entregando esse prêmio para mim. Foi muito legal, logo antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Mas, enfim, a gente também começou a trabalhar com o MIT, tá certo? E foi muito legal esse trabalho com o MIT. A gente está trabalhando pelos próximos 5 anos com eles. A gente escreveu alguns papers também em parceria com esses caras. E isso foi algo que ajudou a gente bastante também. E, finalmente, Google, né? Eu recebi um e-mail um dia do Google, né? E nesse e-mail, o Google mandou para mim falando o seguinte: olha, a gente está sabendo do trabalho que você está fazendo e a gente gostaria de contar a tua história, né? Então eles mandaram uma equipe para o Recife para filmar a nossa história e mostrar um pouco do trabalho da gente. E é o que eu vou tentar mostrar para vocês agora aqui na minha tela, tá bom? If you have a good idea, it doesn't matter where you are. We are proving that it's possible to make money and to make social good as well. I met my wife, I think, 17 to 18 years ago. We did everything that we could for my wife to have a good pregnancy. When my daughter was born, she didn't cry. Something was very wrong. Even though she's disabled, I saw that my daughter was trying to communicate. I needed to do something. I'm a developer, and that's why I created Livox. It's a software that enables people with severe disabilities to communicate and to learn. Through Livox, she can read and she can write. There are over 1 billion people with disabilities on the planet. Livox is not a product only for Brazil. It's a product for the whole world. Galera, olha o tamanho da tela do evento do Google, galera. So those are some powerful stories. They're just some small examples of the ways that developers are having substantial impact around the world. We're also excited that Carlos and his family could join us today. Pois é, isso foi muito legal, né? Esse contato que a gente teve com o Google, e isso ajudou bastante a gente também. Isso permitiu que o Google fizesse aquele investimento que eu falei para vocês, né? E a minha vinda aqui para os Estados Unidos. Inclusive o governo americano, uma coisa que não sei se vocês sabem, mas o governo americano ele tem um programa chamado National Interest Waiver, que é dispensa de interesse nacional, que se o que você faz é de interesse nacional, o governo americano te dá um green card, né? Então, graças a esse programa também, hoje a gente é cidadão, residente permanente aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem green card, e isso permite a gente ter uma qualidade de vida até melhor para a Clara também, né? E distribuir o Livox, né? Levar o trabalho de um brasileiro, né? De um pernambucano, não só no Brasil, mas também para vários lugares no mundo. E é isso, pessoal. Então, eu gostaria de pedir para vocês se juntarem a nós, né, na nossa missão de mudar a vida de 93 milhões de crianças com deficiência, dando a essas crianças oportunidade de se comunicar, aprender e contribuir com a sociedade. É isso aí. Bacana demais, Carlos. Eu nunca me canso aí de ver essa história, de ouvir, né? Muito bacana. Bom ver que Clarinha, esse sorriso de Clarinha é encantador, rapaz. Não tem preço. Cara, já tem aqui alguns comentários. Silvia de Domênico está dizendo aqui, sim, jornada maravilhosa, um super exemplo de empreendedorismo tecnológico de impacto e, acima de tudo, de humanidade. Eu não poderia concordar mais, né? Obrigado. O Leonardo Corrêa faz uma pergunta assim, Carlos, as imagens são bem simples. Há motivos para não serem fotos, por exemplo, de comidas, animais? Boa pergunta. E, na realidade, há motivos. E, primeiro, porque a gente está lidando com pessoas
que podem ter problemas cognitivos graves, né? Então, mas é o seguinte, o Livox, você pode botar fotos também. Por exemplo, uma coisa muito interessante no Livox, eu posso esse é meu assunto favorito, eu posso compartilhar minha tela de novo ou não? Pode. Nós temos ainda 1 minuto e 48 segundos. 1 minuto e 48 segundos. Outra coisa muito interessante no Livox também, pessoal, é o seguinte, ele é uma plataforma que permite que qualquer pessoa crie conteúdos de alta qualidade, tá? Então, você pode ter fotos também. Por exemplo, eu tenho um conteúdo aqui, ó, deixa eu botar esse conteúdo aqui para vocês verem, que é um conteúdo para pessoa com deficiência, deixa eu botar aqui rapidinho. Aprender, por exemplo, qual que é a diferença entre um animal, tá? Porque você vê, por exemplo, aqui, uma pessoa com deficiência, ela vai olhar esse desenho aqui, deixa eu só botar o áudio aqui para fora. Ela vai olhar esse desenho aqui de um porco e ela não vai entender que isso aqui é um porco, tá? Aí o que é que o Livox você pode fazer no Livox? Você pode clicar aqui, ó, e olha só o que o Livox faz. O meu tablet, o meu computador está em inglês, mas isso funciona em português também, tá? Então ele está falando assim, olha, um pato, esse é o som de um pato, por exemplo. Então, isso aqui você está ajudando a pessoa com deficiência a associar algo abstrato, que é um desenho, a algo concreto, usando 2 sentidos, visão e audição. Então, você pode sim usar fotos, tá certo? Justamente para que a pessoa com deficiência possa vir a aprender o que é isso. E aí, pessoal, a gente tem aqui uma quantidade absurda de conteúdos, né, gigantesca, que são criadas pelos nossos próprios usuários, pais e mães, que você pode vir fazer download aqui desses conteúdos e usar totalmente de graça no Livox, né? Isso é outra coisa também que outra hora eu poderia explicar para vocês, mas só para você saber que você pode usar fotos se quiser. Bacana, Carlos, que maravilha, gente, muito bacana, cara, muito obrigado mais uma vez.